Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje eu tenho o prazer de trazer um ex-aluno, acabou se tornando um amigo da proximidade, até por conta de bate-papo, de dúvidas da construção civil, enfim, acabou se tornando uma pessoa próxima da gente, tá? Trago hoje aqui para vocês para falar um pouco sobre o porquê que escolheu fazer o nosso curso de engenharia civil, por que ser engenheiro civil, né? Por que dessa profissão tão nobre, tão interessante, que nos dias de hoje ainda se faz importante, né? Os bons conhecimentos, né? Se faz importante os estágios, né? As informações extracurriculares, né? Que é do curso de engenharia civil. Trago para vocês aqui hoje, vai se apresentar, vai contar um pouco dessa trajetória dele, da escolha do curso de engenharia civil, o nosso ex-aluno, o Carlos Bassani, ou o Carlos Guilherme Bassani, ou como eu o chamava, né, durante as aulas, aí o nosso Carlinho Boleiro, o nosso Carlinho Goleiro, né, nos defendeu muito tempo durante os jogos. Carlos, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter, assim, disponibilizado a sua agenda aí, né, eu sei dos seus trabalhos aí hoje em dia, loucura, correria, né, e obrigado aí por ter aceitado. Cara, a palavra é sua, faça dela, apresente-se, fale o que você tiver vontade para contar um pouco para nós do porquê da escolha do curso de Engenharia Civil. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu que agradeço pelo convite. Imagina, cara, é um prazer. Pela recepção, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso, a gente sabe que o respeito que você tem aqui dentro da instituição, a gente gosta muito de estar com essa proximidade. E é sempre um prazer ter essa proximidade, né? Outro dia o Carlos estava passando por aqui, passou para tomar um café comigo, né? Sim. Olha que privilégio. Então isso é muito... a proximidade é interessante, né, cara? Vamos dar o início falando o porquê da minha escolha do curso da Engenharia Civil. Quando a gente acaba o ensino médio, acredito que todo jovem ali, recém-formado na escola, ele não tem 100% de certeza daquilo que ele quer para a vida dele, né? Acredito que a escola não nos dá toda a direção necessária para uma escolha fixa até então. Então, quando eu acabei os estudos ali, finalizando no último ano do ensino médio, existia uma dúvida dentro da cabeça, uma dúvida bem distinta entre profissão, que uma delas era a engenharia civil e o direito. Hoje, olhando de fora... Distintas, são coisas... Ô, Leandro, tem um espaço muito longo entre direito e engenharia civil, né? Ainda bem que ele foi para civil, hein, Leandro? Graças a Deus. Hoje, com um pouco mais de experiência, um pouco mais de discernimento frente à área que trabalho, posso dizer que fiz a escolha correta, que acabei me encontrando dentro do curso, acabei me encontrando dentro de tudo que a engenharia civil me proporcionou. Mas voltando um pouquinho lá atrás, em relação ao porquê dessa escolha, né? Sempre trabalhei no mercado de imóveis planejados, então era algo que, de certa forma, mais indireta, a gente convivia muito com a obra. Né? Quando a gente vai sair do ensino médio, começa a procurar sobre cursos e tudo mais, sempre nos surgem as possibilidades, o que cada curso a gente começa a pensar no lado financeiro, o que cada profissão pode nos proporcionar, qual direção que a gente vai seguir. E, claro, juntando o que a profissão fazia, o que aquilo poderia proporcionar para a minha vida financeiramente falando, que eu acho que esse é o intuito que a gente entra para uma faculdade, eu acho que uma direção profissional foi o que mais se enquadrou para a minha vida, né? Se eu falar para você que em alguns momentos da graduação bate para nós a insegurança de será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou me encontrando dentro do curso, né? Foi algo que, após finalizar a faculdade, eu posso falar isso com certeza para vocês, vale a pena suportar o processo. Né? Entendi. Às vezes, a engenharia civil como que eu posso dizer? É um curso muito amplo que nos dá várias direções, né? A gente começa ali com cálculo 1, cálculo 2, aí tem aquele aluno que já não é muito bom em matemática, já fala, meu Deus, agora o que a gente faz, né? Sim. Que
a gente fica procurando aonde se apoiar dentro da graduação. Que eu acho que isso a gente procura um suporte, sempre a gente vai para uma área de um professor que a gente gosta. Tem muito essa questão de afinidade. Às vezes a gente se enquadra ali mais pelo conteúdo aula, que eu acho que isso é muito importante também. Então, em alguns momentos durante a graduação, que a gente sabe que é um período que determina muito de nós, né? De dedicação, estudo, discernimento para aguentar o processo. No meu caso, tinha escola, eu tinha trabalho, tinha faculdade após o trabalho, então todo esse período ele é cansativo. Então, às vezes, a gente chega para uma aula, a gente chega para receber um conteúdo e a gente não tá com aquela preparação que a gente deveria, né? Então, dentro do processo, em alguns momentos, quando batia essa dúvida, o fato de ter minha família dentro de casa continua. O apoio, né, cara? O acolhimento da família faz muita diferença. Continua, vai valer a pena, a direção tá aí. Porque em alguns momentos me batia a preocupação de não me encontrar dentro do curso específico. Principalmente nos primeiros períodos, que a gente vê muito pouco daquilo que a gente espera, né? Que é construir projeto, tá na obra. Carlinhos, que pegando um gancho do que você tá falando, cara, esses dias eu entrei numa sala. Ouvi essa, Leandro. Pra quem não sabe, o Leandro trabalha aqui com a gente. É ele que dá o suporte pra gente ter toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, tá? Obrigado, Leandro, por todo o apoio e ajuda aí. Mas, assim, eu cheguei numa sala de aula, cara, e virei, assim, galera de primeiro termo. Falei, pessoal, pô, legal, prazer, sejam bem-vindos, tal, sou o coordenador, tal, batendo papo, tal. Tentando meio que estimular a galera a se soltar um pouquinho, né, pra gente interagir. E aí eu perguntei assim, numa sala de 35 alunos, quantos de vocês, antes de escolher esse determinado curso, ou engenharia civil ou arquitetura, tá, pesquisaram sobre? Carlinhos, cara, 2 alunos levantaram a mão. Então você está falando de 35 alunos, 2 alunos dá menos de 10%. Sim. Estamos falando em 6,5%, 7% aí, tá? Então, assim, cara, isso aí é uma situação que, de certa forma, me preocupa um pouco, no sentido de, será que realmente esse aluno ele está vindo fazer esse determinado curso porque ele gosta? Porque ele tem aptidão? Ou ele está vindo fazer o curso porque, às vezes, alguém falou para ele que isso dá certo, ou se não dá certo? Então, assim, eu oriento os meus alunos, né? Por isso a gente trabalha esse conteúdo, a gente trabalha essa situação de podcast, palestra, entre outras coisas, para que aquele que ainda está por decidir, né, nos procure nas redes sociais, unisalesiano.com.br, e venha nos conhecer para ver a estrutura que nós temos aqui hoje e propicia aos nossos alunos do que é o curso, Sim. do que você vai fazer quando sair. Porque é o que você está nos contando. Poxa, eu estou no meio moveleiro, mas depois a gente vai falar mais sobre o meio moveleiro, tá? Vou dar um spoiler, depois a gente vai contar um pouquinho mais. Mas eu estava no meio moveleiro, eu convivia com pessoas na construção civil, tanto engenheiro, arquiteto, construtores, etc. E ali eu comecei a ver uma situação que poderia agregar o meu futuro como profissional. Claro que a gente primeiro, independente da área, a gente precisa ter uma certa aptidão. Sim. O ganho financeiro, claro, a gente tem que pensar nele, porque a gente vai ter família, a gente vai ter esposa ou marido, ou vai ter os filhos, vai ter tudo uma estrutura, a gente precisa Sim. comer, tá. Então, assim, a gente precisa, claro, que pensar nisso como um todo, né? Mas, assim, eu ainda tenho visto que essa colocação, como você falou, às vezes do ensino médio, né? Que nem, por exemplo, a gente visita muitas escolas com o pessoal do ensino médio, o pessoal que está no 2º, 3º ano, que está prestes a sair, Feira das Construções, para mostrar um pouco de cada uma das graduações, dos cursos que nós temos aqui, do que é um profissional. Só que a gente tem visto também uma situação do entorno, de trás dos bastidores, que da galera, ela não está muito entusiasmada com o ensino. Entendeu? Então isso me dá um pouco de medo. Por isso que a gente tenta trazer, né, casos como você, que é um ex-aluno nosso, engenheiro civil, um perfil de sucesso, trabalha na área, vive da área, entendeu? Queira que indiretamente ou não,
né? Sim. Mas que está no meio e mostrar que tem possibilidade de. Sim. É só acreditar. Sim. Entendeu? Uma vez eu li um livro do Fernando Sabino e ele fala exatamente o que você comentou. A vida é um caso difícil porque a gente tem 100 caminhos ali. Sim. E geralmente a gente pega um para seguir, né? E nem sempre esse um que a gente escolhe é aquele caminho que vai fazer a gente feliz. Não tenha dúvida. Então, às vezes, a gente para pensar no dinheiro, sim. a gente para pensar num trabalho fácil, sim. que geralmente infelizmente, essa nova geração que vem vindo aí quer o que é mais fácil. A gente começa a seguir esse caminho. A partir do momento que esse caminho deu errado, a gente vive a nostalgia de 99 caminhos que não deram certo. Perfeito. Bem então, colocado. A gente fica se lamentando por 99 caminhos que a gente não deixou que a gente não acreditou, que a gente não seguiu. Ou que às vezes a gente nem tentou seguir. Não conhece. É um desconhecido. Então, assim, esse livro fala bastante sobre isso e me serviu bastante para dar essa direção frente a partir do momento que eu me formei. Porque quando a gente se forma, por algum período ou não, a gente fica batendo na tecla. Eu vou seguir na profissão, eu vou seguir em algo que eu já tenho. Né? Então, isso por alguns caminhos e por umas pessoas que me deram a direção, que eu acho que é importante contar com isso também, a gente acaba descobrindo que se a gente tem 100 caminhos, a gente não precisa trilhar somente um, né? A gente pode trilhar caminhos diferentes. Mas eu gosto da engenharia civil, eu me formei na engenharia civil, eu posso gostar, por exemplo, de uma matemática, me tornar um professor de matemática ou alguém formado na parte para mestrar aulas de matemática. Eu posso, é um outro caminho. Eu não deixo de ser um engenheiro civil. Eu não deixo de poder prestar um serviço, por mais que tenha uma carga horária ali talvez reduzida. Existem trabalhos que aceitam essa demanda menor, né? Eu vou fazer uma perícia, igual nós comentamos no off agora há pouco, eu vou fazer algum outro tipo de trabalho que me ocupa menos tempo, que eu me sobre tempo para fazer outras coisas que talvez me deixem feliz também, né? Então, quando a gente consegue concluir uma graduação e principalmente uma graduação que nos dá o suporte de vários caminhos, que eu acho que a engenharia civil nos proporciona isso, a gente consegue ter um sucesso, acredito que melhor. O lado financeiro, do meu ponto de vista, ele vai ser retribuído para todos aqueles que batalhar, independente da profissão. Fantástica colocação. Então, isso aí mesmo, cara. Eu venho de uma família extremamente simples, super batalhadora, que eu tenho o total orgulho de dizer, as coisas acontecem para aqueles que trabalham, né? Então, independente se vai ser na engenharia, se vai ser no ramo que hoje eu particularmente sigo, que é o ramo moveleiro, ou se vai ser em várias outras possibilidades, que dentro da própria engenharia ela é possível. Hoje em dia, eu estava lendo uma matéria ontem e vi que 58% dos engenheiros formados atuam na área. Certo? Se a gente for parar para pensar de 100%, a gente tem 42% de engenheiro trabalhando em outras áreas, certo? Será que esses outros 42% de engenheiros estão felizes na área que eles estão? Nós não sabemos. Porém, se eles estiverem felizes, está tudo bem. Né? Então, acredito eu que a formação, independente ela qual seja, ela nos abre caminhos, que seja 1, 2, 3 caminhos a ser seguidos. A engenharia civil, que é o nosso curso que eu defendo de unhas e dentes para qualquer pessoa, me abriu vários caminhos e me abrem até hoje, né? Então, o ramo moveleiro, que é a área minha de atuação hoje, a partir do curso, as coisas começaram a se desenvolver de uma maneira diferente. A gente começa, querendo ou não, dentro da nossa graduação, a gente aprende a lidar com um profissional, certo? Que seja ele um pedreiro, um encanador, um eletricista, pessoas que a gente vai conviver no dia a dia. Em qualquer profissão isso acontece. E como a gente sabe, o engenheiro, ele é a pessoa responsável para estar lidando com isso, principalmente no canteiro de obra, né? Às vezes você chega numa obra, o seu pedreiro está desanimado, está triste, são pessoas como nós que nem todo dia as coisas estão tudo bem, né? Quem que vai conseguir fazer com que aquela pessoa renda o mínimo necessário para aquele dia, né? Então, a nossa formação, os nossos estudos, aquilo que a gente recebe durante o período ali de aprendizado, nos fazem acreditar que vale a pena acreditar em pessoas. Por mais que a gente vive numa
área totalmente de exatas, né? Que Sim. se a gente for parar para pensar, é tudo no cálculo. O ser humano, que é uma mão de obra que nós, engenheiro civil, precisamos e utilizamos delas para o nosso trabalho, a gente precisa ter esse discernimento. Acredito eu, por tudo que eu já vivi fora do lado faculdade, sem a faculdade eu não conseguiria levar as minhas equipes fora daqui. Muito do que foi aprendizado de contato, de como lidar com equipe, de como lidar com um profissional, a gente, querendo ou não, aprende no dia a dia. Aprende com a experiência de um professor, com a experiência de um bate-papo, aprende com uma postura que seja ela de um professor frente a um aluno que não quer estudar, porque muitas vezes o prestador de serviço também não está querendo estudar. Como que o professor lida com essa situação? Entendi. Como com um coordenador de curso, seu caso, lida com esse tipo de situação? Isso, para nós, que pega o feeling das coisas fácil, né? Acaba se tornando um aprendizado muito grande, que a gente não vai aprender lá fora, né? Eu costumo dizer, cara, que assim, agradeço as falas e os exemplos que são realmente palpáveis e são reais, né? Que nem eu já tive, por exemplo, aluno meu que, por exemplo, não entrava em sala de aula. Aí eu chegava na sala de aula e falava, cara, cadê esse cara? E, será que ele trancou? Não sei o quê, tal. Aí, de repente, um dia andando na faculdade, eu encontro o cara. Falei, o que tá acontecendo? Tá. Então, a gente tem que pôr na cabeça, falo por mim, tá? Que em determinados momentos a gente passa da esfera de ser professor, passa da esfera de ser coordenador, e nós nos tornamos um ser humano no tocante a. Eu tenho que ter contato. Sim. Eu tenho que, por exemplo, ter o contato com aquela pessoa, com aquele aluno, com aquele nosso estudante, porque eu tenho que, às vezes, mostrar para ele que, poxa, ele é capaz, ele pode conseguir alcançar aquilo, ele vai chegar em algum lugar, ele vai passar numa determinada disciplina, é só ele estudar, se dedicar, Sim. que ele pode se tornar um profissional melhor. Então, assim, eu também tenho que dar um exemplo, né? Então, por exemplo, eu preciso chegar aqui na instituição, eu tenho que estar, às vezes, bem apresentável, eu tenho que estar, por exemplo, feliz, mesmo a gente não estando, às vezes, por conta de um problema, que não por conta da instituição, mas por conta de um problema que, às vezes, você passou ao longo do dia. Exatamente. Só que se eu entrar numa sala de aula e ficar mimimi, chorando, não vai dar certo. O cara vai falar, quem que esse cara tá fazendo aqui? Se você não tá feliz, você vai cativar a quem que esteja, né? Então, eu acho que esse é um papel primordial de nós como engenheiros, sim, né? Sim. E quando eu digo, voltando um pouquinho, quando eu falo dos meus dois caminhos pensados lá atrás, talvez da advocacia e da engenharia civil, eu me apego muito ao curso da engenharia civil literalmente por esse motivo. Eu aprendi o contato, né? Entendi. Eu não sei como se trata o curso da advocacia. Hoje eu descobri que não seria para mim, tá? Entendi. Não me vejo exercendo a profissão, não me vejo com a metodologia de ensino que é apregado lá, que é uma metodologia diferente daquela que a gente vive. São assuntos diferentes, né? Sim. Mas o que a engenharia me proporcionou frente ao convívio ser humano, que eu acho que isso é importante, né? Que é toda a preparação de algumas matérias que, quando a gente está começando o curso, a gente acaba não prestando muita atenção, né? A gente não dá tanto valor. Aquelas matérias de começo, aquelas introdução à engenharia, uma matéria que você lecionou para nós. Se a gente friamente pensar pela imaturidade do momento, porque geralmente a gente tá vindo ali 18, 19 anos, né? Então, às vezes até menos. Até menos. Então, se a gente vem com a imaturidade de idade, às vezes a gente não tem um suporte legal dentro de casa, não é meu caso, mas existe, né? Sim. Como que a gente chega e acredita que aquilo ali vale a pena? Um professor que chegar com cara feia para dar aula não vai resolver o problema do aluno, né? Então, essa questão de afinidade, pelo menos para mim, eu acho que hoje toca qualquer negócio, seja o negócio estudantil, seja o negócio empresa, seja empreendimento, seja qualquer coisa. A gente volta a falar do caminho da felicidade, né? Então, não existe bons resultados, seja ele profissional, seja ele de estudo, seja ele familiar, se a felicidade não tiver presente. Se aquilo realmente não te cativar, né, cara? Porque eu brinco, né, que nem alguns dos nossos alunos, como, por exemplo, até posso citar o seu exemplo, ele precisa trabalhar para estar aqui à noite estudando. Sim.
Porque isso tem um custo, tem toda uma estrutura por trás, né? E às vezes, aquele aluno que está aqui, às vezes ele levantou 3, 4, 5 horas da manhã, ele se arrumou, às vezes trabalha, né, em jornadas diferentes uma da outra, mas às vezes o cara não tem tempo para voltar na casa dele, para às vezes tomar um banho, jantar, para depois vir aqui para a faculdade, ou às vezes vem direto. Gente que é de longe, chega tarde em casa. Chega tarde em casa. E também aqueles que às vezes, por conta do local onde mora, uma cidade um pouco menor, né? Sim. Às vezes não tem a possibilidade de fazer um estágio, de trabalhar na área, né? Ganhar o seu sustento já na área. Então isso também acaba... Como que eu vou dizer? Tentar usar uma palavra que se adeque, mas assim, acaba fazendo com que o cara não tenha tanto comprometimento com o curso, porque ele fala, poxa, eu tô prestes a me formar, 4º, 5º ano. Sim. E aí eu tenho que trabalhar num outro ramo nada a ver com o que eu escolhi para mim, para poder concluir a minha graduação. Sim. Aí você fala, poxa, como que você... Às vezes... Então, realmente, às vezes tem que tirar leite de pedra para mostrar para aquele cara que, é uma fase. É uma situação que você está passando, porque às vezes você mora numa cidade um pouquinho menor, que não tem tantas obras, né? Até, por exemplo, na arquitetura, que às vezes não tem uma quantidade de obras, de casas, de comércios a serem construídos ou serem reformados que demandam um escritório de arquitetura. Sim. Né? Por exemplo, como que eu pego, sei lá, Birigui com 160, 150 mil habitantes, uma renda per capita alta relativamente, pega Araçatuba com mais de 200 mil habitantes e pega talvez uma cidade com 7, 8 mil habitantes. E o sonho daquele aluno, daquele garoto ou daquela garota é ser um arquiteto. Sim. Então, quando ele vem para cá, por isso que as suas palavras são importantes, quando ele vem para cá e ele vem para o curso, né, de arquitetura ou de engenharia civil unisalesiano, ele precisa ter o quê? Exemplos. Sim. Ele precisa ser acolhido, né? Ele precisa ter uma estrutura aceitável, ele tem que chegar num lugar que ele se sinta bem para falar, poxa, eu posso fazer diferente, eu posso acontecer. Sim. Então isso é importante, assim, claro que toda a sua experiência, todas as suas palavras são interessantes, mas esse foco que você mencionou acaba sendo ainda mais importante do que... Sim. Porque, poxa, como que eu vou, né, pegar um cara que às vezes vem de uma cidade pequenininha, não sei o quê, chega aqui, ele olha pra mim e você não tem... Tá lá, não tem vontade... O cara fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Se a pessoa que tá me lesionando uma aula, o meu coordenador já tá desanimado, né? Então, eu acredito muito que os exemplos que os professores, às vezes não é nem professor, os próprios funcionários da instituição, sim, né? Sim. O segurança que trabalha ali, que são coisas que faz parte de toda essa estrutura que o Salesiano oferece, né? Então, por exemplo, eu sou do tipo de pessoa que conversa com todo mundo. Sim. O porteiro, eu sei o nome, se tiver alguém trabalhando no corredor ali, eu vou saber quem que é. Se tiver uma secretária que tá perto do meu caminho ali, vou saber quem que é. Então, isso para nós, que já adquiriu um pouquinho mais de como posso dizer, de experiência, são coisas que a gente já começa a fazer sentido e agregar valor para a gente estar presente dentro daquele ambiente. Sem dúvida. É igual aquela família que você não se dá bem dentro de casa. Aí a pessoa prefere ficar no trabalho para não ir embora para casa. É basicamente isso daí. Como que a pessoa não se sente bem na faculdade? Como que ele vai ser disposto? Ele vai continuar indo para a faculdade? Vai sentar numa cadeira, vai ouvir o que o professor está falando, vai entender e vai achar que aquilo ali vai servir para a vida dele, né? Que eu acho que esse ponto é muito importante. Então, a gente que já passou pelo processo, que acredito eu que não deveríamos parar de estudar, que sempre que a gente faz alguma coisa é válido, de certa forma é válido, a gente pode dizer que todas as matérias, por menos importantes que a gente pense que ela por menos afinidade que nós tenhamos frente àquele assunto, né? Vai servir para alguma coisa. Tem algumas matérias dentro do curso da engenharia que a gente se pergunta. Eu, como aluno, lá atrás, a gente se perguntava,
pra que eu tô vendo isso, né? Em alguns momentos na nossa vida ela volta a aparecer. Volta do nada, cara. Eu tenho... Os professores vão até ouvir esse comentário, sim. Vão até lembrar. Eu odiava solo. Tá? Então, para pensar no quesito solo, não era uma matéria que eu gostava. Tá? Que pode ser normal. Sim. Você não tem afinidade Acabou com aquilo. A faculdade, aconteceu várias coisas dentro do cotidiano, dia a dia. Me encantei por Brumadinho, me encantei por Mariana, comprei o livro, fui vendo, foi um assunto que eu me enturmei. Hoje, eu gosto. Se lá atrás na faculdade eu não tivesse prestado atenção na aula, mesmo talvez não com tanta afinidade, eu não conseguiria entender algumas coisas de barragem, de coisa que eu continuo tentando dar uma lida em vez em quando, estar por dentro do que aconteceu, entender os motivos, que são coisas que, assim, naquele momento eu olhava e falava, gente, isso daqui não é pra mim, eu não gosto dos solos, não é esse ramo que eu vou seguir, né? E depois da faculdade, depois de um tempo passado, me via lá comprando 3 livros, Brumadinho, Mariana e mais um livro para fazer o acompanhamento de algo que é literalmente relacionado a solos. Até né? Que é interessante, né? Que isso aí, olha que bacana essa colocação do Carlos, né? É cultura, cara. Isso aí nunca ninguém vai te tirar. Sim. Eu trago aqui algumas palavras, né, alguns exemplos que minha querida mãe e minha querida avó sempre fizeram para mim, sempre me orientando, né? Que nunca, ouçam bem isso, uma coisa que nunca ninguém vai tirar de vocês é o diploma e o conhecimento e a cultura, cara. Isso nunca ninguém tira de vocês. Sim. Da gente, nunca ninguém tira. O meu diploma de engenheiro civil, o seu diploma de engenheiro civil é nosso, cara. Foi uma conquista. Sim. Nós nunca iremos perder isso. Podemos não usar às vezes por conta de escolhas. Essas Sim. escolhas que a gente às vezes faz na vida, né? Caminhos a seguir, enfim. Mas assim, é nosso, cara. Né? Que nem hoje eu tava passando por um outro lugar, né? E tive uma reuniãozinha com o pessoal e tava batendo um papo com um rapaz da minha idade e surgiu o assunto do filho e a gente tava falando, né, que o filho faz engenharia civil e tal. Cara, e eu vi, foi muito interessante isso, né, cara, porque o pai olhou para mim assim, e os olhos do pai brilhavam quando eu falava do filho assim. Ele falou, cara, eu não tenho nenhum engenheiro civil na minha família e o meu filho vai ser o primeiro engenheiro civil da minha família, cara. Olha, que orgulho. Então você vê que o olho do pai brilhava, cara. Sim. E foi um caminho que não foi o pai que escolheu pro filho. Sim. O pai proporcionou a escolha pro filho e o filho falou, não. E então, assim, isso é bacana, cara. Eu acho isso muito importante também, que vem naquele quesito que a gente estava falando da felicidade, Sim. né? Na hora da escolha, por mais que um adolescente, né, um jovem, vamos chamar de jovem, sim, não é mais adolescente, um jovem, tá fazendo essa escolha, a família deve sim traçar alguns caminhos, apresentar algumas opiniões, né? Por um cuidado e por tudo mais. Mas eu acho que a afinidade, o sim ou não, o jovem tem que fazer. É dele, né, dentro da nossa turma, tinha algumas pessoas que vieram porque foi determinado que faria aquele curso, né? Por um pai, por uma mãe, por um familiar e etc. Por namorado ou namorada. Eu que te sustento, faz o que eu tô escolhendo. Não só isso, a gente conhece dentro da nossa própria família, em alguns momentos isso vem a acontecer, né? E a gente percebe que quando isso existe, né, dentro de uma família, dentro de um ser humano, que é essa pessoa que está fazendo essa graduação, ela nunca vai estar satisfeita, porque ela vai estar sempre na cabeça dela que o que ela queria era um outro curso, era uma outra vontade, era um outro caminho, era uma outra direção para a vida dela, né? Então, eu acredito assim, meio que um recado para quem tem filho a pré-escolher o que quer da vida, para que caminho vai seguir. Eu vejo qualquer estudo como sendo um estudo. Qualquer profissão digna de respeito. Sim. O salário, ele vai ser uma mera consequência, né? Acredito eu até da sua dedicação e comprometimento. Até da sua dedicação e daquilo que você determina para fazer ali. Claro. Mas a direção da felicidade, esse
é a melhor escolha que um pai ou uma mãe pode querer para um filho ali na hora de dar esse suporte, né? Então, perfeito. Eu sempre tive a total liberdade dentro da minha casa para escolher a direção que eu queria frente ao estudo, né? Era me cobrado, sim, o estudo, que eu acho que isso é muito importante e válido também, né? Mas a direção, o caminho, isso não aconteceu só na hora de escolher a faculdade, escolheu na hora de finalizar a faculdade também. A partir de agora, você vai para engenharia, vai se tornar um engenheiro, vai exercer dentro da construção, a gente vai continuar próximo da engenharia com aquilo que a gente já faz até então. Entendi. Né? Então, eu acho que esse suporte familiar, esse suporte de ter aquela pessoa que vem para a faculdade com uma determinação e que está seguindo a sua direção, isso é importante para que ele tenha vontade de vir também. Que a grande maioria daquilo que a gente já viveu dentro da sala de aula, dos alunos que não querem, em alguns pontos, não era aquilo ali que ele queria para a vida dele, né? Isso aí realmente a gente vê bastante ainda, né? Algumas situações elas estão muito à tona, essa situação que você fala, né? Que nem, por exemplo, teve um outro pessoal que a gente, que na instituição, né, que estuda com a gente, que a irmã veio fazer um curso e o irmão, por conta da irmã ter vindo fazer um curso, a família falou pro irmão fazer o outro curso. Né? Só que o irmão, cara, não queria fazer o curso, né? E você percebia que, tipo assim, ele tava vindo forçado, tal, não sei o quê. E um dia eu encontrei a irmã, falei assim, o que aconteceu com o seu irmão? Não tô vendo mais ele nas aulas, tal. Aí ela falou assim, Pincerato, tô tão feliz. Eu falei, por que você tá tão feliz? Seu irmão não tá vindo nas aulas? O que tá acontecendo? Ele decidiu seguir o caminho dele no curso que ele queria. Ele não queria esse curso. E eu tô tão feliz porque ele acabou, de certa forma, conversando com os meus pais, mostrando para os meus pais que não era aquilo que ele queria, tal. E ele foi ouvido, foi entendido, e tá tudo bem lá em casa, tá todo mundo feliz, não sei o que. Tal. Falei, cara, que massa, né, meu? Que máximo que ele conseguiu nesse determinado etapa, nesse determinado ponto, né? Depois de quase 2 anos de curso concretizado, ele saiu e falou, poxa, então assim, isso é legal também, né? Para a família entender, para a família dar suporte, para a família, poxa, meu, não adianta eu forçar uma coisa que não vai dar certo, eu tô prejudicando, cara, né? Então esse apoio familiar, esse diálogo é muito bom da gente mostrar, da gente incentivar, né? Isso realmente vale muito a pena. Mas, Carlinhos, indo para essa reta final desse nosso bate-papo, né? Em relação ao porquê da sua escolha da engenharia civil, né? Depois a gente vai voltar num outro momento com o Carlinhos para falar sobre móveis em geral. Vocês vão achar, os arquitetos então vão ficar desesperados. Mas assim, diante de todas essas excelentes colocações que você fez, todas muito pé no chão, todas muito sinceras, né? Sim. Até porque eu conheço o seu perfil. Para aquele que ainda não escolheu uma graduação e tem a dúvida entre engenharia civil, ou para aquele que já está dentro da engenharia civil, mas às vezes está meio sem motivação, né? O que você fala, cara? Tipo assim, é que nem esse livro do Fernando Sabino que você pontuou, né? Pela sua colocação em relação ao livro, deve ser uma leitura extremamente prazerosa. Então, assim, o que você fala para aquele que está nos assistindo, para aquele que vai nos assistir, para que ele entenda um pouquinho do que pode ser engenharia civil? A engenharia civil, quando ela aparece para a nossa vida, que é quando a gente está procurando vir para a faculdade, né? No primeiro momento é construir, né? Eu acho que esse é construir, projetar. Eu acho que isso é que faz o aluno querer buscar o curso. A gente vem pensando em fazer estrada, fazer ponte, fazer viga, somar esse negócio de ponte, eu até tiro sarro no Carlinhos, né? Porque eu lembro que no último ano dele, ele foi falar do TCC dele, que é o trabalho de conclusão de curso. Ele falou, Pincerato, eu tô com uma ideia, eu vou fazer um TCC. Eu falei, Carlinhos, o que você vai fazer, cara? Não, cara, eu vou fazer
eu quero falar sobre a investigação de ponte por drone. Eu vou chegar com o meu drone, eu vou entrar debaixo da ponte, vou investigar. Eu falei, nossa, Carlinhos, como que nós vamos fazer isso, cara? Nós temos que pensar, tal. Então, assim, é isso que é legal. Porque o meu trabalho de conclusão de curso foi o trabalho que eu pensei quando eu fui começar a faculdade. Que eu acho que esse é o ponto, né? Que era o que me encantava, que até me encanta hoje, né? Que são as pontes, são aquelas construções grandes. Perfeito. Então, eu acho que para aquele aluno que tem esse intuito também, que olha e fala, eu vou construir, a engenharia dá todo o caminho, dá todo o processo, né? E quando a gente entende um pouquinho mais do que é o curso, a gente aprende que dentro vamos dar esse exemplo ali do meu trabalho de conclusão de curso, que foi pontes, né? Não é só a construção, tem o antes, o durante, o depois. A engenharia civil nos dá todo o processo. A gente começa a falar de solo. Eu não gostava de solo, mas como que eu vou falar de construção de ponte sem saber de solo? Né? Então, como que a gente vai falar de engenharia civil sem conhecer um solo? Então, são algumas coisas que é um curso que ele nos exige dedicação. Eles nos exigem que a gente seja determinado, né? Nós temos professores bons que puxam a qualidade do curso para que sem determinação ele não vai conseguir concluir. Não. E tendo essa dedicação, tendo esse apego pelo assunto construção, né? Acredito que a engenharia civil dá todo o caminho. Cara, a partir existe algumas... Como que eu posso dizer? Algumas atividades dentro da faculdade. Por exemplo, a gente fez aquela ponte de macarrão, aquele concurso e tudo mais. Eu acho que aquilo ali brilha o olho do aluno, aquilo ali faz a gente entender que é o que a gente sente profissionalmente. Cara, você vai construir uma casa, vê a casa pronta. É diferente. Você vê o que você está fazendo, que eu acho que quem quer o curso da engenharia civil é literalmente alguém que vai ver algo sendo executado, vai ver uma casa, um prédio, uma ponte, uma estrada. A hora que a gente vê o trabalho concluído, né? Isso é muito gratificante. Então, a engenharia civil, ele é um curso que nos proporciona conseguir visualizar aquilo que a gente está estudando. A matéria de solo, que a gente até brincou aqui, você vai ver o porquê, você vai ver a casa construindo suas alvenarias, você vai ver a laje, você vai ver o telhado, você vai entrar com o acabamento, você viu aquilo que você construiu, né? O ramo que eu escolhi do ramo de imóveis é da mesma forma. Existe um projeto, existe um processo durante e o pós, né? Tudo isso foi a engenharia civil que me proporcionou. A gente aprende a viver de resultados. O resultado da engenharia civil no mercado de trabalho é quando está pronto. Tenha dúvida. Né? Então, quando aquele imóvel vai para venda, quando as estradas estão funcionando. Esse é o objetivo, acredito eu, desse nosso curso. A gente aprende a questão teórica, a gente aprende a projetar, a gente vai aprender os meios para que isso aconteça, convívio de obra, como que a gente vai lidar com prestadores de serviço e tudo mais. E a gente vai aprender a desenvolver e a receber o produto final, que eu acho que isso é bem bacana, né? Aquele profissional que se encanta pelo final, o processo dele vai ser muito gostoso. Ele vai vivenciar toda a parte construtiva de uma forma bacana. Porque ele já está visualizando o final lá, né? É igual aqueles planos de vida que a gente vai fazer, que a gente deita na cama e fica pensando... Com quantos anos eu quero isso para minha vida, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Aquele planejamento. O planejamento com um objetivo, que nós da construção temos o objetivo final, talvez aquela obra pronta, né? É algo que faz a gente querer todo dia mais. Faz a gente acreditar que vale a pena. Para aquele aluno que está escolhendo... Se ele quer o ramo da engenharia, começa a ver os projetos grandes de engenharia, começa a olhar os vídeos, a construção de ponte, prédios enormes, aquelas casas bonitas. A gente precisa acostumar com aquilo que é o topo. Porque se a gente busca o topo, a gente consegue ir longe. Né? Com certeza. Eu sou muito de pensar grande, de querer muito, de sonhar bastante. Isso é positividade. Exatamente. Acreditar. A partir do momento que a gente busca isso, e a nossa profissão é literalmente isso,
Porque como que um engenheiro, uma pessoa do nosso tamanho, consegue fazer todo o cálculo de um prédio, de deixar aquilo ali em pé, de deixar aquilo ali funcionando, de receber pessoas? Quantas pessoas passam por ali? Tem prédio comercial, tem gente... Cara, é uma responsabilidade grande e é um aprendizado enorme, certo? Sim. Que a gente só vai conseguir se a gente se encantar pelo processo. Que eu acho que isso é muito importante. Então, para aquele aluno que tá na dúvida se vai seguir na engenharia, se vai escolher o nosso curso, se vai vir para somar, porque eu acho que toda profissão precisa de gente somando para que o mercado seja reconhecido, para que o benefício que a profissão nos agrega em relação ao salário, se todos os prestadores forem bons, tende a que nós sejamos bem remunerados, tende que a profissão seja respeitada, tende que as coisas aconteçam melhor para todo mundo. Claro. Então, vamos supor, se nós temos uma grande parcela de engenheiros que são bons, tende a puxar esse mercado para cima, tende a puxar a nossa profissão com um reconhecimento legal. A partir do momento que nós temos dificuldade de encontrar bons profissionais, a classe toda acaba se tornando fraca. Como que eu posso dizer? Despreparada. Porque o ser humano, ele generaliza muito. Então, já que isso acontece, nós precisamos sempre ter profissionais do nosso lado, aqueles alunos que vão vir para o Salesiano, aqueles alunos que vai somar na nossa graduação. Cara, se você tem uma equipe boa, se você tem aquele seu parceiro de aula, aquele seu amigo de classe ali que faz os trabalhos com você, a gente sabe que tem vários trabalhos em grupos dentro da nossa grade curricular que faz parte do aprendizado, né? Se são pessoas que te puxam para cima, no final da conta a gente vai ver que tá formando bons engenheiros junto. Se são todos ali da mesma região, vamos falar aqui Araçatuba, Birigui, Guararapes, aqui de próximo nosso aqui, se são todos daqui, tende que essa turma tem uns profissionais bons. Sim. Em algum momento, esses profissionais vão assumir o mercado dentro da região. Vão ganhar visibilidade e ganhar força para executar. É neste momento que é importante a classe ser boa. Porque se tem 50 alunos formandos nessa classe e só tem 5 bons, a classe vai ser generalizada como uma classe ruim. Não tenha dúvida. Então, toda aquela equipe que seria os alunos paga o preço por aqueles que não querem. Não querem, exatamente. Então, a determinação para aquele aluno que está começando com a gente, ela é muito importante. Aquele aluno que vai vir a somar na nossa profissão, já que está vindo para engenharia, vamos ser engenheiros bons, né? Eu acho que a gente não pode deixar de estudar, não pode deixar de se dedicar. E acredito muito que aquele aluno que ainda tem dúvida, hoje está fácil pesquisar, hoje está fácil procurar. A faculdade, até onde eu conheço, está sempre de portas abertas para mostrar para o aluno aquilo que ele vai vivenciar dentro do curso. Sempre tem aqueles eventos mostrando quais são os cursos. A engenharia civil, ela nos permite esse quesito construir. Construir é muito bom, cara. É bom. A hora que você vê tudo pronto, por mais que existe um processo para que isso aconteça, né? É muito bom. É gratificante você ver algo que você participou sendo executado, sendo pronto, e ver pessoas usufruindo daquilo ali, né, cara? Então, eu acho que é o mais gratificante de tudo isso, é isso que você falou. Eu acho que o engenheiro, por mais que o período seja longo, a hora que ele finaliza uma obra, que ele vê aquele cliente dele ali satisfeito, vê as pessoas morando num prédio, todo mundo feliz com aquilo que ele teve a mão dele ali, não só o engenheiro, mas todos os prestadores de serviço. Você vai numa obra, a hora que tá pronto, o pedreiro, nossa, essa casona aqui foi eu que fiz, né? Então, nem ele acredita, né? Nem ele acredita. Então, isso é importante para nossa profissão, né? Eu acho que isso vai além de salário, vai além de valor, eu acho que isso vai nos guiando o que é um profissional contente com o seu trabalho, né? Que eu acho que isso é o que vai dar o resultado, por mais que a gente às vezes olha primeiro pro dinheiro para depois olhar o lado do que valeu a pena ou não, mas se você tá fazendo algo ali que deu certo, que foi construído, foi executado, com certeza de alguma forma isso vai ser voltado para você, né? Um cliente satisfeito, de alguma forma ou não vai voltar, sim. O cliente satisfeito, aquela pessoa satisfeita com aquilo que recebeu de nós como prestador de serviço, é o que vai direcionar o nosso dia a dia. Eu particularmente sei que não são todos que elogiam, né? Sim. A gente também não precisa de elogio, mas a gente sabe quando a gente fez um bom trabalho. Que é bom, né? Com certeza. E assim, pra gente finalizar, ou um ou outro,
tá? Que esse bate-papo aí extremamente prazeroso com o nosso Carlos Guilherme Bassani, vulgo Carlinhos Boleiro. Carlinhos, pra gente finalizar, ou um ou outro, direito ou engenharia civil? Engenharia civil, com certeza. Gente, um abraço, obrigado, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.